Você, um programa todo seu, com Samira Chaine. Muito boa tarde, estamos de volta aqui na Vibe Mundial. Hoje um programa extra durante esse mês de fevereiro todo mundial e você chegando às segundas-feiras às 15h30 para te fazer companhia e entrevistando esses comunicadores da casa que são sempre muito bem-vindos. Que bom. Boa tarde, Hamilton Fradinho. Boa tarde a todos que nos ouvem. Gratidão por estar aqui, pelo convite. Eu que te Por agradeço. esses minutos maravilhosos que provavelmente, ou com certeza, teremos aqui. Né? Ah, com certeza. Hamilton Silva, conhecido como Hamilton Fradinho, está aqui na Vibe Mundial toda segunda-feira. Às 19 horas. Com o programa. O que é que eu faço com isso? E tem e você não faz sozinho, né? O que é que eu faço com isso e você não faz sozinho? Quem são seus parceiros no programa? Eu tenho dois amigos, assim, extraordinários. Né? Uhum. O Inácio, um amigo de 20 anos, Inácio Junqueira. O Inácio, ele é diretor da Novare, da Faculdade Novare, representante da Hellinger aqui no Brasil, e trabalha com constelações. Então, uma pessoa que tem, né, um trabalho maravilhoso, só de estar com Hellinger já é fantástico. Já, O né? Bert Hellinger é extraordinário. E o Ivanildo José, que é um homem, assim, que há 20 anos dedica a sua vida para transformar pessoas no universo da dependência química. Olha que Ele tem, extraordinário. segundo ele está já chegando aí em 4.000 pessoas durante essa jornada. É muita gente transformada, é muita vida, é muita coisa e é muito legal. E acaba sendo um belo trabalho, né? Do Sim. Ivanildo José, que é o especialista em dependência química. Ele dirige a Casa Dia. Ele dirige a Casa Dia. E o Inácio Junqueira, que é diretor da Inovar, ele é especialista em constelação e é um dos representantes da Hellinger aqui no Brasil. Exatamente. Não é? Ele é o representante oficial, né? E o Hamilton Fradinho, que está aqui comigo, que é Master Que sou Coach Ericksoniano, presidente do Instituto Brasileiro de Educação, de Tecnologia E para a formação. para a formação. Que nomezinho, né? Não é? Instituto IBTF. É IBTF, eu só anotei a sigla aqui, tive que puxar exercício. É neurociência isso, né? É, exatamente. Né? Dos Ginástica uma cerebral. âncora. Sim, sim. É uma das âncoras. Vamos conhecer um pouquinho mais do Hamilton, desse trabalho e já se prepara, já anota aí na agenda, porque o programa é bem animado. Eles falam de coisas sérias. Sim. O Né? que é que eu faço com isso é exatamente a ideia de que eu te dou uma informação e o que é que você faz com isso. O que você faz com isso? Hoje nós somos homens do pensamento, essencialmente. Né? Eu costumo brincar, é uma situação bem legal. Né? Há 150 mil anos atrás, quando você via um leão na savana, o que você fazia? Corria, né? Saía correndo. E isso acionava um conjunto, né? Todo um conjunto de neurônios e todo um conjunto neuronal que te levava o quê? A ter medo, a fugir e trabalhava todo o seu corpo. Então, por exemplo, né? nos grandes membros ia ter sangue, você fica branquinho, por quê? Porque né? Fica pálido. Menos sangue no rosto, a mão fica pálido de gelada. medo, né? Pálido de medo, né? Ninguém sente medo e fica vermelho. Não existe isso, né? Ao mesmo tempo, o que acontece? Seu olho foca, você tem todo esse conjunto de reações, né? Isso acontecia 150 mil anos atrás e o homem aprendeu a lidar com essas emoções que compuseram um bioalgoritmo. Isso é um algoritmo biológico que é a emoção, que é o medo. Né? No entanto, hoje, quando você vê um boleto, você sente É a mesma coisa. a mesma coisa. Só que tem alguns detalhes que são importantes. Primeiro, não adianta você correr do boleto, né? Ele vai continuar vencendo no dia 10. Você não vai se esconder do boleto, porque o boleto ele tá ali e ele tá dentro da sua cabeça e mudou tudo. E O nosso boleto é o novo leão. É o novo leão, né? E não é assim, e tudo que a gente tem visto hoje. E chegamos a uma era em que o maravilhoso é a era da experiência. Samira, ninguém mais quer ir comer, eu não quero ir jantar. Eu quero uma experiência gastronômica. Você quer chegar num lugar e quer ter lá um drink pegando fogo, quer ter... Não é assim? Né? Eu fui assistir o Shen Yu esse final de semana. Maravilhoso, né? E o que você vai? Você quer ir lá e ver toda uma harmonia, todo um processo, toda uma construção. Então hoje nós queremos experiências verdadeiras e encontros seres humanos com outro ser humano. Isso é parte da evolução do homem Isso é também? parte do processo Ele já não evolutivo. aceita mais essa coisa Sim. do só o medo do leão, né? Exatamente. Hoje nós somos homens da mente. E esse processo evolutivo traz com ele uma série de colaterais. Uma série de colaterais. E a ideia é como entender tudo isso,
como trabalhar tudo isso, como compreender a neurociência. Porque, por exemplo, né, vamos começar... Se eu tenho medo, o que eu faço com esse medo? Se eu tenho tal emoção? Exatamente. Até mais faca na caveira agora, mais... Né? Por exemplo, a questão do Alzheimer. Nós estamos invertendo a pirâmide. Ou seja, cada vez mais nós temos no meio da pirâmide menos pessoas morrendo. Sim. As pessoas estão vivendo mais. Essa geração que está aí agora é uma geração que provavelmente vai viver 3 dígitos. E vai ser a primeira geração que vai conviver provavelmente com 2 carreiras na vida. É verdade. Veja, ele vai ter que trabalhar 40, 50 anos, ele vai ter que... Porque imagina o quanto deve ser triste, né, 60 anos fazendo a mesma coisa. Tem que se reinventar. Então, se reinventar. Agora, como que você se reinventa? Como que você dá sentido para isso? Como que você trabalha a pirâmide dos 7 níveis evolutivos, por exemplo, da PNL, do Robert Dilts? Como é que você olha para isso? Como é que você tem uma experiência verdadeira? Você tem neurônios espelho, extraordinários neurônios espelho. Mas o que eu faço com o neurônio espelho? Como é que eu posso ter uma relação genuína com alguém? O pensamento, ele gera energia. Isso é maravilhoso. O éter do pensamento gera uma lágrima. O éter do pensamento gera calor corporal e eu ponho energia no universo. Tudo vem do pensamento, então. Sim, o pensamento, o medo, gera o quê? Aquele frio, aquela sensação, quando você está gelado, você está retirando energia do universo. Então não é só a emoção que me dá esse medo. A emoção... O que eu pensei também, a minha história. A emoção é um conjunto, ela é despertada pelas suas cadeias de pensamento. As ações, aquilo que você interpreta, gera uma cadeia de pensamento, tem uma linguagem por trás, e o algoritmo que chama emoção, então, entra em ação. Né? E o seu cérebro não sabe a diferença entre uma coisa que você vê e que você imagina. Se você olhar para algo, se você fechar os olhos e imaginar algo, você pode enganar o seu cérebro. Posso materializar, inclusive. Pode materializar, inclusive. Você pode sentir isso, inclusive. E você vai sentir. Você já deve ter feito em algumas meditações, quando você fecha, se imagina numa praia, sente o calor e você vai estar trabalhando tudo isso. O seu corpo, porque tem uma frase que eu adoro, toda transformação é física. Toda transformação é física. Primeiro porque para você, quando chega uma ideia no seu cérebro, os neurônios se reposicionam. Um reposicionamento neuronal para gerar conexões, porque o importante não é quantos neurônios eu tenho, é quantas conexões eu tenho. É ela que me mantém ativa, né? Exatamente, as conexões é que me mantêm ativo. Então muita gente pensa assim, então não, como é que você trabalha isso? Gerar conexões. E para gerar conexões, os neurônios migram. Enquanto você dorme, os seus neurônios fazem o quê? A nossa memória é associativa. Então eles vão buscando, trabalhando e reequilibrando os seus códigos de comportamento e inteligência. E a ideia é, como você coloca essas coisas em movimento? Como é que eu posso tirar o melhor disso para a minha vida? O que eu posso fazer com isso, entendeu? Então, como é que eu posso trabalhar uma conexão? Eu não sei, né? Eu não sei que o neurônio está trabalhando, eu não sei como ele está se movimentando, eu não sei se aquilo que eu pensei no momento foi uma grande ideia, mas os meus neurônios sabem. Sim, mas você, por exemplo, você vai viver 80 anos. E o Alzheimer está aí. O Alzheimer está aí. Se você pegar os estudos, você vai ver, por exemplo, tá, que o número de Alzheimer no Brasil deve multiplicar por 5 até 2050. Enquanto na Europa deve manter. Por quê? Por quê? Alimentação, um ponto. Então, neuroalimentação, super importante. Então, hoje, saber como funciona o cérebro é importante saber até para você poder se alimentar e mudar seu hábito alimentar. Aí é físico também. Aí você vê, olha só que legal. É a sua história, é a história que você quer ter, porque o nosso maior poder é a nossa história. E você é a história que você conta de você mesmo. E tudo isso que você está trabalhando, né? Até onde eu quero levar tudo isso com sanidade. Sim. Então, preciso ter matéria-prima para o meu cérebro. Né? Neurogênese, super novo. Nós produzimos neurônios novos, sim. Por que o neurônio novo é tão importante? Ele vem limpinho. Eu posso reconfigurar de uma maneira muito mais tranquila. Hoje nós entendemos muito mais o que o Charles Duhigg falou no Poder do Hábito. Muito legal, né? Epigenética, ou seja, como é essa genética que eu trago da minha família? Um trauma, uma fratura emocional pode mudar a minha história? Pode. E como ressignificar tudo isso? Inclusive uma crença, por exemplo, do brasileiro, que aos 50, 60 anos eu paro de trabalhar e eu não vou fazer mais nada. Enquanto, recentemente eu estava na Alemanha e encontrei várias pessoas de 70, 80 anos estudando. Que máximo!
Por quê? Elas estão estudando porque elas querem manter a mente sã. Essa é a diferença do europeu pro Uma das, mas essa latino. é uma grande... O brasileiro acha que ele vai estudar, e a gente estava acostumado com isso. Há 20 anos atrás, você sentava em cima do conhecimento e passava a vida até aposentar. Hoje não, isso vai mudar. Na verdade, a gente precisa se recriar. Muito. Assiste um filme muito legal, chama Assiste, AD ouvinte. Vitam. Quem tem AD? Vitam. Ah, AD Vitam. AD Vitam. AD Vitam. É um filme que está na Netflix e que eu falava nos meus cursos de pensamento quântico sobre a morte da morte. Um dia a morte da morte. Aí eu começava... Por que eu comecei a falar isso? Porque um dia, numa palestra, um jovem me perguntou: Fradinho, o que você acha de viver eternamente? E eu olhei para ele e falei assim: uau, ser eterno deve ser um tédio. Um Highlander. Aí nós começamos a brincar na palestra e no final isso virou 20 perguntas poderosas que a gente faz nesse curso. E a gente fala sobre algumas coisas, que são essas, por exemplo, se você fosse eterna hoje, quantas vezes você ia ter que trocar de profissão? Ou você ia passar 500 anos numa profissão? Até para não se entediar, né? Como é que seria, por exemplo, quando que você começaria a trabalhar? Como é que você E esse filme traz essa realidade. Que legal. Ele é um filme francês e um filme profundo, mas é muito legal para quem gosta desses questionamentos. E o que a gente faz no nosso programa? Tenta simplificar esses questionamentos. É, o que eu faço com isso, né? Na Então vamos prática. vamos ajudar a pensar. Na prática. Que aí você traz também técnicas da PNL, do coach, quando você faz isso. Porque Sim. pergunta, me faz refletir e faz meu subconsciente também trazer informação. Exatamente, né? Por exemplo, o que é a intenção? O poder da intenção. Os neurônios espelhos são capazes de detectar a intenção. E aí eu gosto de brincar na prática. Aonde começa o beijo, Samira? Na intenção. No olhar, né? Assim, É. um olha pro zoinho do outro, aí aquele olhinho olhando pro outro, aí a boca começa a intenção. ficar salivada, e você, acho que ele quer, aí você acha que eu também quero, né? Aí Assim, rola o beijo. Aí rola o beijo. O beijo já é o quê? A ação final da intenção, né? Então isso é intenção, que legal. A gente detecta a intenção. Então, quando você se conecta, mas será que as pessoas estão se conectando hoje para conversar? Será que as pessoas têm um tempo para uma dedicação e para trabalhar genuinamente um tempo para o outro? Como que isso pode mudar? Eu fiz uma palestra essa semana numa indústria que eu falei sobre isso, né? Por exemplo, é muito legal, olha só. Eu chego, te dou um abraço do coração, olho para você, digo o quanto eu te amo, me conecto. No outro dia, eu não tenho tempo, mas quando eu passo para você e falo: oi, tchau, tô atrasado, você se recorda disso. Isso está na sua memória. Então, veja, o quanto eu tenho trabalhado com qualidade o pouco tempo que eu tenho nas relações com as pessoas. E isso vale para tudo. E isso vale para tudo. E como é que isso funciona no seu cérebro? Sistema de recompensa, como é que isso trabalha? O mesmo sistema de recompensa que pode, por exemplo, te levar ou te tirar da dependência química. É a mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa. O sistema de dependência, ele é maluco no nosso cérebro, né? Mas é ele que vai ser startado quando você tem lá um gatilho, né? Que dispara uma rotina, e essa rotina dispara, então, o nosso sistema de recompensa. O nosso sistema de recompensa quer, de novo, diante do gatilho, dispara a rotina e vem a recompensa. E essa recompensa é porque... É o vício. Mas a gente pode falar de vício, assim, uau, maconha, cocaína, álcool. Não, Não, açúcar. eu ia falar isso. Açúcar é considerado. Amor. Vicia. Amor. Tem pessoas que são codependentes. E a gente vai explicar o que é codependência, né? Dentro da neurociência. Porque Mas o cérebro é químico. Exatamente. Agora, o que eu faço com isso? Como trabalhar isso? Como trabalhar as ordens da ajuda? Como trabalhar as ordens do amor? O que o pertencimento traz? Aí eu consigo colocar no meio de um trabalho desse a constelação familiar. Perfeito. Uma terapia zen. Tem terapias fantásticas por aí. Fantásticas. No fundo, a própria espiritualidade que o ser humano hoje vem experimentando, né? Que Jung, de uma maneira maravilhosa, quando conhece e inspira e transpira a física quântica na sua época, né? E tudo isso que ele traz, então, essa questão da espiritualidade, que hoje está sendo revelada como algo importantíssimo. Alguns, né, alguns físicos da linha do sutil, né, eles acreditam que muitas equações fechem com uma nova partícula. E essa partícula está ligada ao quê? À consciência. Está ligada ao quê? Está ligada à espiritualidade, está ligada ao ser humano,
Está ligado a essa conexão que nós temos com algo maior. E isso que vai fazer a diferença quando esses jovens de hoje viverem mais de 100 anos. Com certeza. Porque porque veja, fazer sentido é algo muito difícil. Principalmente quando na pirâmide dos 7 níveis você ainda está longe da sua identidade. Nós já estamos na identidade, eu já estou buscando o quê? O meu legado. Eu, por exemplo, hoje tenho que entender que no meu legado, eu estou chegando no meu legado familiarmente, se eu ficar lá sentadão no legado, ninguém mais chega. Não. Então eu tenho que acender a luz, um lugar lindo de descanso, para que a minha filha possa ver, para que meus sobrinhos possam ver. E eu comece depois, num outro movimento, a descer essa pirâmide. Porque eu vou terminar onde? Com alguém cuidando de mim num ambiente. Sim. Então, essas coisas fazem com que você torne a sua vida mais leve, dê sentido. Não espere só o dia seguinte, né? Exatamente. Fala assim, amanhã eu vejo isso, ou então, mas eu já estou velho para isso, e não tem mais isso, né? Acabou essas regras. Descobrir a consciência. Ou seja, você adquirir a autoconsciência, a consciência da sua vida. E num próximo passo, trabalhar a sua autorresponsabilidade é extraordinário. Porque só você é responsável pela sua vida. Aí a gente está falando também de comportamento, de tomar atitudes. Exatamente, que tudo envolve neurociência quando você fala, vou mudar um hábito. O quanto é difícil mudar um hábito. É um dos cursos que eu mais vendo, é o de mudança de hábito. Como é que você mudar hábitos reprogramando seu cérebro? Pra vocês terem uma ideia, eu lancei esse curso em agosto. Estou chegando a 700 cursos já. Que maravilha. Vendidos. E você olha para isso e fala assim, uau, e por que as pessoas querem mudar? Porque é difícil. É difícil mudar. E aí eu falo, comece com alguma coisa pequena. Comece a trabalhar, ver como o seu cérebro funciona. Como é que funciona o seu sistema de recompensa. Porque eu chego em casa, vou lá e pego um chocolate. Eu chego em casa, eu pego um chocolate. Porque eu estou cansado, eu mereço, e aí eu vou pegar um chocolate, bum, e existe uma interpretação do meu corpo que é o sistema de recompensa. Como é que eu interrompo isso? Parando de pegar o chocolate. Então, entrar em casa eu não posso. Entrar em casa eu não posso, deixar entrar em casa. Pegar o chocolate, não compro o chocolate. Ou seja, eu tenho que interromper a rotina. Exatamente. Então, como é que você muda isso? Mas, ao mesmo tempo, você pode mudar isso de maneira consciente e fazer sentido, ou você pode continuar fazendo do mesmo jeito e terminar diabético. E eu tenho um tempo para eu mudar esse hábito. Com certeza. Aí é legal você entender como funciona a memória de uso contínuo, como que ela trabalha, o tempo que você tem para fazer isso, a importância da atividade física para a neurogênese, desenvolver novos neurônios. Quando tudo isso faz sentido, o hábito ganha força, você ganha musculatura para poder exercitar e mudar de hábito. É isso que a gente acredita. E uma coisa importante é saber também por que aquele chocolate me satisfaz tanto. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque qual o bem mais escasso do universo? Sei. Energia. Energia? É o bem mais escasso do universo. Tudo quer energia. E os organismos, eles estão aí, organismos vivos, eles são especialistas em usar energia, em reter energia, em trabalhar energia. Nosso cérebro, ele gostaria de repousar. Nós é que ensinamos ele a aprender. Nós é que estamos transformando um cérebro que ficava só olhando. Um cérebro tem 400 bilhões de bits por segundo, que fica luta ou fuga, e sexo, luta ou fuga, que era o nosso cérebro primitivo, e demos a ele o poder de pensar e, principalmente, o prazer de aprender. E o prazer de aprender passou a fazer o quê? Também compor o nosso sistema de recompensa. Percebe? Nós estamos mudando a maneira. Então, quando você pega o chocolate, o que ele traz para você? Energia. Então, existe uma relação que você acaba, todo um processo bioquímico, que seu corpo acaba falando assim, uau, é hora, né? Vamos esperar todo mundo, energia! É a hora. Que é o chocolate. Aí eu venho com um pensamento, eu não vejo a hora de entrar em casa e comer aquele chocolate. Exatamente. E aí, de tanto que você quer, você não quer, você faz. Por exemplo, olha só que interessante. É louco mesmo. Olha que louco. Você, por exemplo, é um dependente químico, tá? De chocolate. E aí, quando você começa a pensar, nossa, aquele chocolate lá em casa, eu não posso comer o chocolate, eu não posso comer... Em que você está pensando? No chocolate. Sim. Se eu pegar e falar assim, você parece que gosta de chocolate. Imagina
sabe assim, aqueles brigadeiros enormes, que é uma trufa de brigadeiro, que tem por dentro, assim, ó, você que tá me ouvindo agora, por dentro, assim, aquele creminho gostoso, aquele docinho de leite. Ele é ruim, né, gente? Você morde. Ele é ruim. Queria que você me dissesse agora, a sua boca salivou? Saliva. Toda transformação é física. Uma informação que eu te dei, um campo informacional, porque a única coisa que eu posso te dar é uma informação, você transformou em saliva. E quanto tempo eu levo para perder este hábito? Para perder o hábito, não, para mudar esse hábito. A regra diz que são 21 dias. Ainda bem que você me ajudou. Né? Mas há controvérsias. Muitas, porque depende como esse hábito está na sua história. Por exemplo, você, 50% do que você é tudo aquilo que você traz da sua matriz, da sua família. Até os 7, 8, 10 anos. Então, são algumas crenças que estão cristalizadas dentro de você. Sim. Essas crenças são potencializadoras ou limitantes, são crenças muito fortes, é muito difícil mudar. Por exemplo, aqueles que têm uma crença de que dinheiro não é bom, dinheiro não traz felicidade, dinheiro, e não conseguem encontrar prosperidade e não percebe por quê, né? E não consegue perceber por quê. O comportamento devido à crença. Exatamente. Uma crença limitante é muito difícil mudar. Muito difícil. Então, pode durar 60 dias, 90 dias, para algum a história toda e não vai conseguir. Mas alguns conseguem. Tá. Então, quanto tempo? Podemos dizer que 21 dias é um circuito cerebral interessante. 60 dias é um tempo legal. Agora, como é que você pode potencializar isso? Atividade física. Como é que você pode potencializar isso? Ocitocina, trabalhando a sua felicidade, trabalhando o seu humor. Por quê? Porque no hipocampo, né? Nessa região que você tem, que é o sistema límbico, é onde você pode trabalhar novos neurônios, neurogênese. Neurônio novo, neurônio limpo, com informação nova, com cadeias novas. Sem vício. E aí você pode pegar em torno desse vício e criar o quê? Novas janelas de memória, novas conexões. Então é importante isso, né? Isso, a neuroplasticidade nos trouxe isso de uma maneira muito legal. A neurociência, ela é tão extraordinária que eu levaria aqui um século batendo papo com você, porque o assunto é muito bom. O assunto é extraordinário. Agora eu te faço uma pergunta. Isso, do que eu estava te falando, te propõe práticas? Totalmente. Esse é o nosso programa. A gente quer, de uma maneira descontraída, porque esses dois são fantásticos, a gente levar para você algumas práticas, algumas ideias, algumas maneiras de você colocar a sua vida em movimento. Esse é o nosso objetivo. Coloque a sua vida em movimento. Eu gosto muito de uma coisa que é fazer bem feito, fazer perfeito. Então, comece a mudar um hábito, mude. Depois você mude de uma maneira plena e depois você mude de uma maneira extraordinária. Isso é autoconhecimento, né? Isso é autoconhecimento. E a gente pode mudar, a gente pode... Está insatisfeito? Tem alguma coisa errada. Autorresponsabilidade. Você está onde está porque só depende de você. O movimento é meu. Lógico. Eu fui ministro de casais na igreja, né? E como ministro de casais, eu não dizia com a propriedade que eu tenho hoje, mas eu dizia, se o seu casamento está assim, é porque você permitiu chegar até aqui. Se isso aconteceu, é porque você não viu os sinais. Você não olhou os sinais. Ah, mas eu olhei, mas eu fiz. Bom, então o que você vai fazer agora para resolver o problema? O momento é outro. Você percebe? E aí é importante isso, né? O que é o presente, a atenção plena, você estar aqui. Porque estar aqui exige energia. Que está escassa. E o Jean já está fazendo sinal que está acabando o programa. E tudo isso que ele falou, gente, é só uma pinceladinha do trabalho desses três rapazes, né? Que o Hamilton está aqui representando também o Inácio e o Ivanildo, e que eles podem transmitir para vocês toda segunda-feira às 19 horas. Segunda, 19 horas, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Agora, você tem palestras, uma das palestras de maior sucesso é Você é um Sucesso. E ele tem o livro, Depois disso que eu faço, que tem a ver com o que eu faço com isso. Sim, depois de aprender o que eu faço. Ou seja, você aprendeu isso aqui. E agora, o que é que você faz? E agora, o que eu faço? Coloca a vida em movimento. Para quem quiser contato com você, qual o site? HS Fradinho, HS de Hamilton Silva, hsfradinho.com.br. Lá você encontra meus cursos, nossas palestras, todo o nosso trabalho.
Se você quiser o Inácio, o trabalho do Inácio é Faculdade Inovare, e você tem os cursos lá os cursos de pós-graduação na área de constelações e direito sistêmico extraordinário, e você ainda tem aí as graduações, e Ivanildo José Casadia.